Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria. Este é o canal Sintetizando a Lição, com o objetivo de levar a vocês um resumo descomplicado da lição DBD. Agradeço imensamente pela audiência, é sempre uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Vamos para o nosso conteúdo, o assunto desta lição. O Pai enviou o Filho, o texto áureo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 de João, capítulo 4, verso 9. Verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Os objetivos desta lição: primeiro, compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai. Segundo, conhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E o terceiro é identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Bom, é sobre isto que a lição vai tratar. Nesta lição vamos estudar sobre o envio do Filho unigênito e como este ato revela a suprema expressão do amor de Deus e o cumprimento da plenitude dos tempos e a atuação harmoniosa da Trindade Santa num plano redentor. Venha comigo, se inscreva, curta, comente, deixe a sua opinião sobre este assunto e compartilhe com um amigo. Esta lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro está dividido em 3 subtópicos, o segundo em 3 e o terceiro também em 3 subtópicos. O primeiro tópico com o tema o envio do Filho e o amor do Pai, e como primeiro subtópico o amor incondicional do Pai. Aqui é enfatizado que o envio de Jesus Cristo ao mundo constitui a expressão máxima do amor divino. João 3,16 apresenta esse amor como ágape, termo que descreve não um sentimento passageiro, mas a própria essência do ser de Deus, registrado em 1 João capítulo 4, verso 8. Trata-se de um amor que nasce em Deus, não no ser humano, e que visa o bem do outro. Romanos capítulo 15 e verso 2, mesmo quando este é indigno. Teologicamente, esse amor é imerecido, gracioso e sacrificial. Deus não amou o mundo porque ele fosse digno, mas apesar de sua rebeldia e perdição. O envio do Filho não teve como objetivo a condenação, mas a salvação. João capítulo 3 e verso 17, revelando o caráter redentor da ação divina. Assim, o amor do Pai alcança toda a humanidade, manifesta-se na graça e culmina no sacrifício de Cristo, evidenciando que a salvação é fruto exclusivo da misericórdia divina. Efésios capítulo 2, verso 4 a 5. O segundo subtópico, a iniciativa soberana de Deus. O nosso comentarista aqui vem nos explicar que a salvação é resultado da iniciativa soberana de Deus, planejada desde a eternidade. Antes mesmo da criação e da queda, Deus já havia determinado em Cristo o plano redentor. Efésios capítulo 1, verso 4 a 5 e 1 Pedro capítulo 1, 18 a 20. Isso demonstra que a redenção não é uma resposta emergencial ao pecado humano, mas parte do eterno propósito divino. A Bíblia deixa claro que o amor de Deus precede qualquer ação humana. Não fomos nós que amamos primeiro, mas Deus que nos amou e enviou o Filho como propiciação pelos nossos pecados, conforme 1 João capítulo 4, verso 10. Dessa forma, a salvação não se origina na vontade ou mérito humano, mas na graça soberana de Deus. Ele age movido por misericórdia e compaixão, justificando o pecador gratuitamente por meio da obra redentora de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 24 a 26 e capítulo 5, verso 8. O terceiro subtópico, o envio do Filho e a Trindade. Este ponto esclarece que o envio do Filho deve ser compreendido à luz da doutrina da Trindade. O verbo enviar, João capítulo 3, 17 e capítulo 8, verso 3, não implica inferioridade do Filho em relação ao Pai, mas expressa a dinâmica funcional da Trindade num plano da salvação. O envio é apresentado como um dom gracioso. 1 João capítulo 4, verso 10, no qual o Pai oferece o que tem de mais precioso, o seu Filho unigênito. 1 de João capítulo 4, verso 9. Pai, Filho e Espírito Santo compartilham a mesma essência divina, sendo coiguais e coeternos. João capítulo 1, verso 1 e capítulo 10, verso 30. A distinção entre eles é funcional. O Filho é enviado
enviado para cumprir a obra redentora em perfeita obediência e harmonia com a vontade do Pai. João capítulo 6, verso 38 a 40. Enquanto o Espírito aplica essa obra à humanidade. Assim, o envio do Filho revela a unidade, cooperação e amor do Deus triuno, que age de forma integrada na história da salvação para a glória de Deus e a redenção dos eleitos. Efésios capítulo 1, verso 3 a 14. O segundo tópico, com o tema o Filho e a plenitude dos tempos, e o primeiro subtópico, a preparação histórica e religiosa, aqui somos convidados a reconhecer que a encarnação de Cristo ocorreu segundo o tempo soberanamente determinado por Deus, denominado por Paulo de plenitude dos tempos, conforme Gálatas capítulo 4, verso 4. Essa expressão indica que a vinda do Messias não foi acidental nem tardia, mas o cumprimento exato do plano eterno de Deus, Romanos capítulo 5, verso 6, concebido em perfeita harmonia no seio da Trindade, Efésios capítulo 1, verso 10 a 11. O Pai determinou o tempo, o Filho foi enviado e o Espírito atuaria na aplicação da redenção. Do ponto de vista histórico, Deus preparou o mundo de maneira providencial. O Império Romano garantiu relativa paz e infraestrutura, como estradas e rotas comerciais, facilitando a propagação do Evangelho. Culturalmente, o grego koiné tornou-se uma língua comum, permitindo ampla comunicação e a redação do Novo Testamento em um idioma acessível. Religiosamente, o judaísmo mantinha viva a esperança messiânica, mesmo em meio à rejeição dos líderes religiosos. Tudo isso evidencia que Deus governa na história e dirige os acontecimentos humanos para o cumprimento do seu propósito redentor. Atos capítulo 17, verso 26. No segundo subtópico, o Filho nascido sob a lei, a afirmação de que Cristo veio nascido de mulher, nascido sob a lei, conforme Gálatas 4, verso 4, parte B, revela verdades centrais da cristologia bíblica. Nascido de mulher, confirma a plena humanidade de Cristo. O Filho eterno assumiu a natureza humana real, identificando-se conosco em nossas limitações, sem jamais participar do pecado. Hebreus capítulo 2, verso 14 e Filipenses capítulo 12, verso 7 a 8. Sua encarnação não foi aparente, mas verdadeira, conforme o testemunho profético e apostólico. Isaías capítulo 7, verso 14 e Mateus capítulo 1, verso 23. Já a expressão nascido sob a lei indica que Jesus se submeteu voluntariamente à lei mosaica. Ele viveu sob suas exigências e as cumpriu de modo perfeito, diferente de todos os demais seres humanos. Cristo jamais transgrediu a lei, sendo irrepreensível em sua obediência. 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Essa obediência ativa foi essencial para a redenção, pois somente um sacrifício perfeito poderia satisfazer plenamente a justiça divina. Assim, Cristo não apenas morreu pelos pecadores, mas viveu por eles, tornando-se o mediador eficaz da nova aliança. Hebreus capítulo 7, versos 26 a 27. Num terceiro subtópico, a adoção de filhos, a obra redentora do Filho culmina não apenas no perdão dos pecados, mas na adoção dos crentes como filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 5. Enquanto Cristo é o Filho por natureza, os salvos tornam-se filhos por adoção. Essa distinção preserva a singularidade do Filho unigênito e, ao mesmo tempo, exalta a generosidade do amor divino. João capítulo 1, verso 12 a 13. Paulo utiliza a prática da adoção comum no mundo greco-romano para comunicar uma verdade profundamente espiritual. Os crentes recebem uma nova posição diante de Deus. Essa adoção foi planejada desde a eternidade e é fruto da vontade graciosa do Pai. Efésios capítulo 1, verso 5. O Espírito Santo aplica essa realidade ao coração do salvo, capacitando-o a se relacionar
relacionar com Deus em intimidade e confiança, chamando-o de Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, verso 6. Dessa forma, a adoção confirma que a salvação não é apenas um ato jurídico, mas também relacional. Romanos capítulo 8, verso 15 a 16. Revelando novamente a atuação conjunta e inseparável da Trindade no plano da redenção. O terceiro tópico, com o tema a Trindade no plano da salvação, e o primeiro subtópico, a vontade do Pai realizada pelo Filho, aqui é evidenciada a perfeita harmonia infratrinitária no plano da salvação. O Filho encarnado não age de forma independente, mas em plena submissão voluntária à vontade do Pai. Jesus declara explicitamente que sua missão é cumprir o propósito daquele que o enviou. João capítulo 6, verso 38. E esse propósito consiste em garantir a salvação e a vida eterna de todos os que o Pai lhe confiou. João capítulo 6, verso 39 a 40. A obediência de Cristo é absoluta e contínua, expressando sua comunhão eterna com o Pai. Ele sempre faz o que lhe agrada. João capítulo 8, verso 29. Essa obediência alcança o seu ápice na cruz, onde o Filho foi entregue voluntariamente, tornando-se obediente até a morte. Filipenses capítulo 2, verso 8. Essa obediência satisfaz plenamente a justiça de Deus, tornando possível a justificação do pecador sem violar a santidade divina. Romanos capítulo 3, verso 24 a 26. Assim, a cruz revela não apenas o amor de Deus, mas também a perfeita unidade, obediência e cooperação das pessoas da Trindade na redenção. O segundo subtópico, a mediação exclusiva do Filho. A Escritura afirma de forma categórica que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus não se apresenta como um entre vários caminhos, mas como um único acesso ao Pai. João capítulo 14, verso 6. Essa exclusividade não é arbitrária, mas fundamentada em sua identidade e obra. Ele é a revelação plena e definitiva do Pai. João capítulo 1, verso 18. E o único que, por meio de seu sacrifício expiatório, pôde satisfazer plenamente as exigências da justiça divina. Hebreus capítulo 9, verso 15. A mediação exclusiva de Cristo está profundamente enraizada na estrutura trinitária da salvação. O Pai planeja e envia o Filho executa a obra redentora e o Espírito Santo testifica dessa obra. Não há contradição ou competição entre as pessoas divinas, mas perfeita cooperação. Por isso, a salvação só pode ser recebida mediante a fé em Cristo, conforme ensina as Escrituras. Há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 e Atos capítulo 4, verso 12. O terceiro subtópico, a aplicação da salvação pelo Espírito. Aqui o nosso comentarista vem esclarecer a atuação indispensável do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção. Enviado pelo Pai e pelo Filho, o Espírito não inaugura uma obra distinta, mas aplica eficazmente aquilo que Cristo realizou na cruz. Sua primeira atuação é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conduzindo o pecador ao arrependimento e à fé. João capítulo 16, verso 8 a 11. Além disso, o Espírito ilumina o entendimento humano para o conhecimento salvador de Deus, segundo as Coríntios, capítulo 4, verso 6. Ensina a verdade revelada, João capítulo 14, verso 26. Regenera os pecadores, Tito, capítulo 3, verso 5. E sela os crentes como propriedade de Deus, Efésios, capítulo 1, verso 13. Ele também conduz o processo de santificação progressiva e garante a perseverança final dos salvos, confirmando que a salvação é obra divina do início ao fim, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e Filipenses capítulo 1, verso 6. O Espírito Santo tem também como missão suprema glorificar o Filho, revelando sua pessoa e obra num coração humano, João capítulo 15, verso 26. Ele jamais atua de modo independente, mas sempre em perfeito
perfeita comunhão com o Pai e o Filho, exaltando a glória do Deus triuno. Assim, a Trindade se revela não apenas como fundamento da salvação, mas como seu agente ativo e eficaz em toda a história redentora. Bom, aprendemos com esta lição que o ato de Deus em enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados revela o seu amor eterno e soberano, destacando a perfeita unidade da Trindade no projeto da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho num tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida e da sua família. Não esqueça de deixar o seu comentário, ele é muito importante. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.